aquele que lá em cima está, que tudo vê, o dono do ouro e da prata, aquele que disse a Daniel na cova dos leões, ele disse: pode descansar, porque eu estou olhando por você, Bolsonaro. O mesmo homem, Michele, que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha e o fogo não os tocassem. A nação brasileira está gritando por liberdade, está vendo seus olhos marejados, está vendo nesse momento o povo dizer a uma só voz: volta, Bolsonaro! O chão vai tremer, porque nós vamos ouvir o maior líder da nação brasileira. Seu nome: Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro! Bom dia, meu Brasil! Bom dia! Obrigado, meu Deus, pela segunda vida que me desse em Juiz de Fora. Obrigado pela difícil missão de estar à frente do Executivo por 4 anos, onde tivemos a oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil. Aqui é liberdade de expressão. Com liberdade de expressão, com um telefone desse e um filho ao meu lado com um marqueteiro, nós chegamos à presidência da República. O sistema que vocês já começam a ver a cara deles por aí não gostou dos 4 anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. Fizeram o possível e o impossível. As provas estão chegando, apesar de vocês já saberem o que aconteceu. Com isso, chegou alguém fora do sistema presidência da República. Sem isso, com censura, com discriminação, eles fizeram voltar a cena do crime, o maior ladrão da história do Brasil. Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mais ainda, estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia? Mais do que interferir, querem nos calar para que a verdade como um todo chegue à tona. O que faz vocês estarem presentes aqui hoje? É um sentimento, é algo que por vezes está no subconsciente de vocês, que estamos percebendo para onde o nosso Brasil, infelizmente, está indo. E nós temos que lutar. Caso contrário, iremos para o abatedouro como cordeirinhos. Dizer a vocês que reaprendemos a cantar nosso hino nacional, a nos orgulhar do verde e amarelo, a valorizar a família, a realmente entender o seu país. O que eles querem, de fato, é a ditadura. E com controle social da mídia, com regulação, é impossível falar em democracia. E, me desculpem entrar numa questão um pouco mais técnica, o que fizemos ao longo dos 4 anos
que grande parte da mídia tradicional não mostrou. Quando se muda um governo, o que se pensa? É igual quando muda um técnico de futebol. Espera um time melhor. Dá para comparar esses 38 ministros de Lula com os 23 de Bolsonaro? Olha o perfil de Paulo Guedes. Compare com o Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo. Com Paulo Guedes, tivemos uma passagem difícil, mas civilizada e responsável pela crise de 2021, quando uma pandemia se abateu sobre todo o mundo. Atendemos mais pobres, triplicamos o valor do Bolsa Família, criamos algo que vocês não vivem mais sem ele, que é o Pix. E tem uma pessoa por aí que ainda diz que você, sem mídias sociais, fará com que o Brasil será uma potência mundial. Olha, se é para pensar assim, Cuba, da Zoé, deveria ser primeiríssimo mundo, porque lá não tem mídia social. Acusam agora o homem mais rico do mundo, o homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. É um homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo, o quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Ainda tem a desfaçatez agora, o consórcio capitaneado pelo Sistema Globo, dizer que ele está atacando a nossa democracia para impor aqui uma ditadura. Nas ditaduras não tem economia. Como ele quer, como dizem, impor uma ditadura, se nas ditaduras não tem liberdade, e ele, com o que ele vende, não teria como ganhar absolutamente nada aqui no Brasil. Falei um pouquinho de Paulo Guedes. Vamos falar um pouquinho mais da qualidade de ministros. Eu cheguei sem dever nada para ninguém. Cheguei porque a maioria do povo brasileiro assim o quis. E entendam, foi aberto um inquérito pela Polícia Federal em novembro de 2018, acusando a mim de ter fraudado as eleições. E acreditem, este inquérito está até hoje em aberto. Não vamos falar aqui de fraude, vamos considerar 22 coisa passada. Agora, quando o meu partido questiona dentro da lei algo pontual sobre a eleição de 22 contra o atual mandatário, é arquivamento e multa de 22 milhões de reais. Que democracia é essa, Tribunal Superior Eleitoral? Ato contínuo, o TSE me julga inelegível em dois momentos. Primeiro, porque eu havia me reunido sim com embaixadores. Eu não me reuni com traficante no Morro do Alemão. Depois, porque eu botei ao meu lado, no 7 de setembro de 22, um grande empresário, um grande homem, Luciano Hang. Me tornaram inelegível pela segunda vez por causa disso. Dizer ao TSE que eu não botei do meu lado, nem dentro do ministério, a dama
problema do tráfico do estado do Amazonas. E vocês começam a fazer comparações. Tem aqui um jovem garoto, Adolfo Saxida, que pegou o Ministério das Minas e Energia no final. Ele acertou via desburocratização a exploração de urânio em Santa Quitéria, no estado do Ceará. Olha o Macron de olho naquilo lá. Alguém acha que ele viu ver girafas na Amazônia? Também esse ministro, via desburocratização, fez com que a região mais pobre de Minas Gerais, do Nicolas e do Bruno Henrique, que estão aqui, que é o Vale do Jequitinhonha, poder explorar lítio para o nosso país. Nós não temos como comparar o Saxida com o atual ministro das Minas e Energia. Quando se vai para o agronegócio, como acabei de vir agora, de Sinop, Mato Grosso, é uma pequena, grande mulher que fez uma diferença enorme no agronegócio. Abrimos fronteiras com o mundo todo. O agro, orgulho nacional, referência mundial, estava em seu máximo, porque eu dei liberdade a Tereza Cristina, e com competência ela levou avante o seu ministério. Lá em Sinop, onde estava o agronegócio do Brasil, tem uma ferrovia que começou a ser feita lá no governo Temer, que liga aquela cidade a uma outra, lá longe, em Miritituba, 900 quilômetros, que era realmente e é considerada, uma vez concluída, como a rodovia da independência, a ferrovia da independência do nosso agronegócio. O que o ministro, que diz que nós queremos no retrocesso, fez logo que eu assumi a presidência, numa canetada, inviabilizou a construção dessa obra. Lá também, no nosso governo, começamos a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. O que a atual ministra do Meio Ambiente fez agora? Aquela senhora dita das selvas, mas ela gosta de andar em território rico fora do Brasil. Inviabilizou a BR-319. E quando fala em BR, vem à nossa cabeça o nome de qual ministro? Alguém sabe o nome do atual ministro da infraestrutura? Ninguém sabe. Os seus 38 ministros não têm qualquer qualificação profissional e muitos outros não têm a moral também. Com Tarcísio de Freitas, nós concluímos uma obra privada de 4.100 quilômetros, que é a ferrovia Norte-Sul. Com ele, resgatamos o modal ferroviário. Com ele, reformamos portos e aeroportos pelo Brasil. Com ele, rodovias foram melhoradas. E olha só a ironia do destino. Quem é Tarcísio de Freitas? Ou quem era ele? Era um jovem militar, 20 anos mais novo do que eu, formado na mesma minha honrada Academia Militar das Agulhas Negras, que fez o IME, prestou concurso para a Câmara, e lá chegando, fez um brilhante trabalho na frente do DENIT. E o Tarcísio de Freitas, carioca, torcedor do Flamengo, se candidatou a governador no estado de São Paulo e ganhou. Chegou lá pela sua competência, pelo seu trabalho em nosso governo. E poderia citar muito mais ministros e secretários nesse sentido, como por exemplo o próprio Marcos Pontes, o João Roma aqui presente, a questão dos projetos sociais, um grande homem aqui presente também, que levou água para o Nordeste, o senador Rogério Marinho. Tem aqui também
combatente que, enquanto senador, nos auxiliou e muito na questão do emprego no Brasil. Com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Tínhamos um senador de Santa Catarina que esteve conosco o tempo todo e apresentou e aprovou grandes projetos como o Pronamp e o Bem. O nosso prezado governador Jorginho Melo. Fazendo essas comparações, vocês veem que o sistema não quer gente parecida comigo na presidência da República. Pode me chamar de tosco, de grosso, inventar fake news de toda forma possível, mas dizer para vocês, que vocês já sabem, e para o sistema, não vão me chamar de ladrão. Vocês podem ter um presidente mais competente do que eu. Existem muitas pessoas, mas duvido que ache alguém com o couro mais grosso do que o meu. Nos momentos difíceis, poucos amigos e a família do seu lado. E a minha vida ficou difícil por quê? Porque desde o início eu escolhi um lado. Não foi o lado mais fácil, que é o lado de lá, que é o lado do poder, que é o lado dos engravatados, que não tem coragem de subir num carro como esse. Eu escolhi o lado do povo brasileiro. Já vivi mais do que meu pai, que faleceu em 95, com 68 anos de idade. Já agradeço a Deus, mais uma vez, por esse tempo todo estar por aqui. Poderia ficar nos Estados Unidos, estaria muito bem de vida, mas não poderia abandonar vocês, abandonar o meu Brasil. Riscos e o corpo. Depois da aula de Silas Malafaia sobre Constituição, só podem fazer uma maldade comigo na covardia. Ando por todo o Brasil, do sul ao nordeste do pai da Michele. Somos recebidos com carinho, com consideração, com calor. E isso eu retribuo para eles da mesma forma. A recíproca é verdadeira. Eu amo o povo do Brasil. O que o sistema que começa a ser desnudado realmente quer não é apenas tornar inelegível, não é apenas me jogar numa cadeia da vida por aí. O sistema quer concluir o trabalho de Juiz de Fora. Ao sistema nos interessa fora de combate em definitivo. Mas nós temos duas coisas ao nosso lado. A maioria do povo brasileiro é o nosso bom Deus. Ao longo do nosso mandato, plantamos sementes na política. O outro lado não tem ninguém, além do próprio que vem afundando o nosso governo. Aqui mesmo, eu vejo aqui deputado Zuco, Nicolas, que falou o futuro das Oi, Gaia, meus filhos. Temos pessoas que vão continuar essa política de fazer o Brasil grande. E essa grandeza só pode ser atingida um dia se tivermos liberdade de expressão. Se o nosso povo tiver algo tão ou mais importante que a própria vida, que é a sua liberdade. Se tiver o nosso povo como está aqui, com as cores da sua bandeira, se cantar
o nosso hino nacional, como cantamos agora há pouco, com vibração e lágrimas nos olhos. Nenhum país do mundo tem o que nós temos: biodiversidade, riquezas minerais, terras férteis, água doce, belezas naturais, clima aprazível e um povo simplesmente fantástico. Em 2014, após o segundo turno das eleições, quando uma mulher, não sei como, foi reeleita, lá em Resende, no pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, me dirigi, antes de começar a cerimônia, a 400 cadetes que seriam declarados aspirante oficial. Momentos depois, eu falei que seria presidente da República. Quem poderia levar a sério isso? Comecei a andar pelo Brasil. A passagem mais marcante da minha vida foi chegar sozinho no coração do estado do Amazonas, na cidade de Manacapuru. E obviamente, eles deviam estar pensando: o que esse cara está fazendo aqui? Sozinho? Quer ser presidente da República? Eu também, por vezes, eu pensava: será que eu estou fazendo a coisa certa? Isso é uma prova. Quando nós brasileiros queremos, nós fazemos. E só podemos fazer enquanto vivemos numa terra livre. Os maus que dizem defensor da democracia, repito, não tem coragem de subir num carro como esse. Eu garantiria a eles o microfone e a liberdade de expressão, mas não fazem isso, que o projeto deles é um projeto de poder. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês. Todos nós teremos o mesmo destino um dia. E o currículo que você vai apresentar lá em cima, sem advogado, é a sua vida pela terra. E tem, sem querer substituir o Malafaia ou o Marcos Feliciano, uma passagem bíblica que diz aproximadamente o seguinte: você deve tentar fazer tudo que está a seu alcance. Quando não for mais possível, entregue na mão de Deus. Vamos individualmente, cada um fazer a sua parte. Hoje não somos mais, em grande parte, um povo sem informações. Temos uma outra passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Hoje nós já adquirimos muito conhecimento. Sabemos onde estão os problemas do Brasil. Sabemos o que fazer. E temos tudo para vencer. Se algo ruim acontecer comigo, não desanimem. Continuem a luta. Porque os covardes só podem fazer uma coisa comigo: como eles querem concluir o 6 de setembro de 2018 na pessoa de um soldado deles, Adélio Bispo. Dizer a vocês, indo para o encerramento, estou muito feliz, me sinto muito honrado com a presença de vocês. Sinto também, por que não dizer amado, por vocês que estão aqui em cima, autoridades. Vocês, deputados, governador, nós somos, vocês são privilegiados no momento. Vocês podem fazer a diferença no seu município e no seu estado. E os parlamentares fazer a diferença via Congresso Nacional. Nós nunca jogamos fora das 4 linhas. E vamos também
orar, a trabalhar também. Vocês que têm família aqui, mentalize seu filho de 4, 5, 6 anos de idade. Mentalize seus avós com 55, 60, 70 anos de idade. Hoje temos em Brasília, ou melhor, temos pelo Brasil, órfãos de pai vivos. A anistia é algo que sempre existiu na história do Brasil. Ninguém tentou, por meio de armas, tomar o poder em Brasília. Aquelas pessoas estavam com a bandeira verde e amarela nas costas, e muita com uma Bíblia embaixo do braço. Não queiram condenar um número absurdo de pessoas, porque alguns erraram invadindo e depredando o patrimônio, como se fossem terroristas, como se fossem golpistas. E nós, quando eu falei para olhar para os teus avós e para os teus filhos, uma passagem entre tantas que muito me marcou na região sul do Brasil, especificamente Santa Catarina. Uma pessoa que chega para mim e fala de uma pessoa de 20 e poucos anos de idade, uma mãe com 2 filhos pequenos, tinha acabado de ser condenada a 15 anos de cadeia. Falta de humanidade, falta de pensar no próximo, falta de pensar na própria família. O que nós mais queremos é justiça com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade, que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. Afinal de contas, a alma da democracia é uma eleição limpa, onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela. Temos problema hoje em dia, façamos a coisa certa. Não estou duvidando das eleições, até porque nós podemos ver um dia um time de futebol sem torcida ser campeão, mas pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um presidente eleito sem povo ao seu lado. Não, por favor, sem brado contra ninguém. Nós estamos com a verdade ao nosso lado e Deus está ao nosso lado. Como disse o Malafaia, Ele está agindo. Essa grande nação, que eu chamo de terra prometida, vai dar volta por cima. Essas riquezas, com o trabalho de vocês, nós ocuparemos um lugar de destaque no mundo. Se não for por mim, será para essa garotada que agora há pouco usou da palavra aqui. E agora, terminando, nós não podemos chegar a lugar nenhum e não tiver do teu lado uma família, e a família, esposa e filhos. Momentos difíceis, juntamente com os meus filhos, passamos. Se a família não estiver estruturada, não chegaremos a lugar nenhum. Dizer a vocês que o maior patrimônio de um casal não são os seus bens materiais, são os seus filhos. O que nós queremos para eles é que sejam melhores do que nós. Não admitimos ideologia de gênero. Respeitamos a opção de quem quer que seja, mas enquanto jovem na escola, não podemos admitir isso. Muito obrigado a todos vocês por esse momento maravilhoso que estão vivendo aqui agora.